Aberta a sessão e passo a palavra do secretário para pregar os processos. Vamos dar preferência à advogada que tem compromisso agora. Na pauta da relatoria do Dr. Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, o desembargador Rogério Vale Ferreira, terceiro votante, o juiz convocado Hélder Vasconcelos Guimarães. É o processo número 23 da pauta, o RO 11.455-67-2016, inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela recorrente Unimed. Vou chamar ele. Doutor Marcelo tem a palavra. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, ao dar reclamante para acrescer a condenação, o pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas trabalhadas além da 8ª diária, a serem apuradas de acordo com os cartões de ponto juntados aos autos, com adicional legal ou convencional e reflexo sobre férias mais 1/3, 13º salários e FGTS, adotando-se o divisor 220. O pagamento como hora extra do intervalo de 15 minutos previstos no artigo 384 da CLT, por dia de efetivo labor a ser apurado de acordo com os cartões de ponto juntados aos autos, com adicional legal ou convencional, com os reflexos sobre férias mais 1/3, 13º salários e FGTS, adotando-se igualmente o divisor 220. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de adicional de salubridade em grau máximo ao período de 23 de abril de 2013 a fevereiro de 2014, e para excluir da condenação os reflexos dessa parcela sobre aviso prévio e multa fundiária. Eu estou aqui me baseando no período de insalubridade que foi apurado pela perícia, a sentença estendeu, estou reformando nesse aspecto, e como ela é demissionária, também estou excluindo a reflexos em aviso prévio e multa fundiária. É a minha proposta de voto, Excelência. Então, a senhora tem a palavra, doutor? Excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, muito obrigado pela preferência concedida. Excelentíssimo senhor relator, peço vênia para discordar do voto do senhor nos 2 pontos condenados, né, que a reclamada foi condenada neste voto. Em primeiro lugar, eu vou, falando da questão do adicional de insalubridade, nós insistimos na questão do adicional de insalubridade em grau médio, tendo em vista que a instrução normativa, a NR15, que prevê o pagamento e prevê os níveis de insalubridade, ela deixa muito claro que o adicional de insalubridade em grau máximo ele será dado àqueles trabalhadores que, no caso da reclamante, trabalhadores de saúde que tiverem contato permanente e obrigatório, em contato permanente com pacientes com doenças infecto-contagiosas ou objetos de seu uso. No caso dos autos, vê-se que o perito, em seu laudo pericial, ele não fala em momento nenhum que a reclamante teve contato permanente com pacientes com doenças infecto-contagiosas. Inclusive, pelas instruções normativas do Ministério da Saúde, contato permanente nesse contexto é aquele que é contínuo e obrigatório. No caso da Unimed, os hospitais da Unimed, eles não são referências no tratamento de doenças infecto-contagiosas. Ou seja, os seus funcionários eles não têm este contato contínuo e obrigatório justamente porque estes pacientes não são ali tratados. Vez ou outra, tem-se suspeitas e elas são devidamente verificadas e as que são confirmadas são transferidas para os hospitais que realmente tratam destes pacientes com esse tipo de doença. Na verdade, no laudo pericial, o perito meramente ele somente fala que a reclamante, ao realizar as atividades descritas no item 6 do presente laudo, mantinha contato direto e obrigatório com pacientes portadores de patologias gerais. Patologias gerais não são doenças infecto-contagiosas. Patologias gerais é um braço quebrado, é uma gripe, são doenças comuns que nós, pessoas que estamos vivendo no mundo, também temos contato com ela. Então, a empresa, ela insiste na questão do adicional de salubridade em grau médio, tendo em vista que ela apenas está aplicando a norma. A norma diz que vai ser feito o pagamento de adicional de salubridade em grau máximo somente os casos de contato contínuo e obrigatório com doenças infecto-contagiosas, o que não é o caso dos autos. O que não é o caso, inclusive, de nenhum dos hospitais da Unimed.
tratando da questão das horas extras, né, da descaracterização da jornada de 12 por 36, nós também requeremos a modificação do voto, Excelência, tendo em vista que entendemos que a jornada de 12 por 36 ela é mais benéfica ao empregado do que a jornada diária de 8 horas, tratando-se da atividade insalubre em grau médio. Tem-se que nessa jornada de 12 por 36, por óbvio, né, o empregado ele fica um dia ausente do seu serviço, ou seja, um dia longe desse contato com essas doenças infecto-contagiosas, muito melhor do que ele ter esse contato diário com essas doenças, com o local insalubre em grau médio. Então, entendemos que, por ser uma jornada de trabalho mais favorável ao empregado, e também por estar prevista na norma coletiva, e aí a gente, entrando aqui, eu gostaria de ressaltar um outro problema que nós temos com essas questões das jornadas de 12 por 36 e suas descaracterizações perante a Unimed, elas estão previstas em norma coletiva. Se a Unimed não aplica a norma coletiva, a Unimed paga multa. Se a Unimed aplica uma norma coletiva, ela paga hora extra. Fica uma balança, a empresa fica meio que naquela balança e ela não sabe o que vai ser pior. Ela aplica a norma e paga hora extra, não aplica a norma, paga a multa. Então, entendemos que o sindicato de representação da reclamante, que é quem acordou as normas coletivas com a Unimed, ele, por óbvio, tem o melhor interesse de seus representados quando da realização dessas normas coletivas. E, além disso, o sindicato ele tem o conhecimento necessário para saber que a jornada de 12 por 36 é, sim, mais benéfica ao empregado. E por isso que entendemos que essa previsão na norma coletiva seria, sim, suficiente para que não seja reconhecida a descaracterização da jornada de 12 por 36 no caso. Muito obrigada. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu peço vênia a sustentação para sustentar o meu voto. Iniciando pela insalubridade, o perito ele descreve minuciosamente as atividades desempenhadas pela reclamante. No primeiro momento, ele diz que ela dava banho de leito nos pacientes, troca de fralda, efetuava aspiração de secreções traqueal em pacientes traqueostomizados, troca de oxigênio, prestava cuidados de enfermagem aos pacientes no pré e pós-operatórios, auxiliando na passagem de sonda vesical de alívio, sonda nasoentérica, sonda gástrica, acesso a punções venosas e, finalmente, diz a perícia que em cada andar das unidades de internação estão 34 leitos destinados aos cuidados dos pacientes internados, sendo que 2 leitos são isolados e destinados aos cuidados de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, tuberculose, hepatite, HIV e bactérias multiresistentes, etc. E ele conclui aqui que havia esse contato que a reclamante fazia com esses pacientes que ficavam internados nesses leitos, ou seja, ele atendia também esses pacientes. Com relação ao entendimento de que é permanente, o que é eventual, é uma discussão que, no meu modo de entender, não afasta a permanência, né? Ou seja, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não, é uma vez por semana, então não é permanente, é de vez em quando. Enfim, ela cuidava dos pacientes nessas condições e o fato de ser 1 vez, 2, 3 por semana sim, semana, não afasta o risco, né? Razão pela qual estou mantendo o entendimento da perícia. Com relação, finalmente, à jornada de trabalho, é uma norma de ordem pública, o artigo 60, e o fato da jornada ser 12 por 36 não exime do cumprimento do dispositivo legal. Essa é a minha proposta de voto também, por esses fundamentos, que eu submeto aos colegas. Você ia acrescentar alguma coisa de fato? Acredito que sim, Excelência. É porque os quartos de isolamento, eles estão lá por determinação legal. Tá certo.
Olha, eu vou pedir vênia aqui, doutor Marcelo. Eu realmente eu me concentrei muito na insalubridade, que eu estou acompanhando integralmente o voto, e me descurei aqui da jornada. Eu melhor apreciando aqui, principalmente vendo aqui a extensa e bem fundamentada divergência do doutor Helder, realmente essa jornada 12 por 36 é uma jornada fixada em norma coletiva, é uma jornada tradicional desses hospitais e serviços de saúde que trabalham em sistema de plantão, e principalmente porque não há prorrogação de jornada, porque o que a lei veda é a prorrogação da jornada em ambiente insalubre, sem autorização dos órgãos de saúde pública. O que não é o caso, porque aqui não há prorrogação de jornada. A jornada é de 12 por 36. Então, não haveria prorrogação se ela trabalhasse 14, 15 horas, o que não é o caso. Então, eu vou pedir vênia e vou acompanhar a divergência do doutor Helder. Os fundamentos estão aqui e é só transcrever para o voto que se prevalecer. Doutor Helder. Eu concordo comigo mesmo, né, pelo que o senhor está falando. Porque apesar da revogação da súmula 349, e agora pela reforma vai voltar a ter 12 por 36 sem esse artigo 60, mesmo depois dela, nos processos que eu julguei, eu sempre entendi isso. Eu disse, olha, a jornada é essa. Para eles, a jornada legal é 12 por 36. Você não pode prorrogar, estender mais plantões e tal. Inclusive, tem semana que trabalha 36 horas. Né? São 3 dias e 4 dias. Tem uma semana que é 48. Então, e até no final, aí é uma coisa minha, não é nem muito jurídico, a prevalecer que eu sei que tem entendimentos do Supremo, do TST sobre isso, não dando validade. Inclusive, hoje de manhã eu peguei uma pesquisa lá do Supremo, parece que tem a Confederação Nacional da Indústria está no Supremo discutindo essa 1236 e o artigo 60 e tal, não vai pautar nunca, ao que parece. Cria-se uma situação que a senhora falou, cumpre ou não cumpre? O sindicato é para fazer ou não é para fazer? Eu tenho uma ação trabalhista lá embaixo, que o sindicato dos enfermeiros, eles entraram pedindo para eu declarar a nulidade dessa cláusula. Eu até falei com ele, faço, desde que você leve isso em assembleia, eu falei para até o presidente, leve em assembleia, eu quero 100% do pessoal aprovando. Aí eu tiro. Porque utilizar a justiça para briga com o hospital lá, isso não vai fazer nunca. E isso aqui cria um passivo trabalhista, os hospitais já não têm dinheiro, tirando da Unimed. Mas já não tem dinheiro, ainda cria uma situação dessa. Olha, e por isso que eu apresentei essa divergência, então o senhor está me acompanhando, então, quanto aos demais, a salubridade e tal, eu estou acompanhando o doutor Marcelo. Então, aqui eu proclamo que, por maioria, foi negado o provimento ao recurso reclamante, porque o item 2 aqui é em relação ao intervalo, né, que se, 384. presumia-se a prestação de horas extras que não existe. Então, eu proclamo que foi ao recurso da reclamante, foi negado o provimento, vencido o excelentíssimo juiz convocado relator quanto às horas extras e intervalo do artigo 384 da CLT. Quanto ao recurso da reclamada, a decisão é unânime. Muitíssimo obrigada. Bom dia. Boa tarde. Hoje eu estou em sessão. Vencido também contra o 384, os dois? Os dois, né? Porque o 384 era consequência. Tá bom. Agora, o que me espanta é o seguinte, o sindicato dos hospitais não chama o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho também não vai lá, não autua, não faz nada, fica nisso. Isso me passou despercebido na hora, eu fiquei preocupado, porque parece que eu vi esse voto antes dessa, e eu fiquei muito na insalubridade. Para declarar invalidado o acordo. Vamos lá. Então, Física agora? Vamos, agora eu vou para a pauta normal, física, depois os votos do Neymar, depois... Os processos físicos, o número 8 da pauta, o número 1665-2011-003. O relator é o desembargador Dr. Rogério, revisor, juiz convocado Helder e terceiro votante, o Dr. Anemar. O Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim está presente para assistir ao julgamento. É a questão de contribuição previdenciária, matéria simulada, não é? Eu já, depois de muita discussão, de muito debate, foi simulado dessa forma, então eu estou conhecendo, dando provimento parcial
para afastar por hora a incidência da multa pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciária, que se dirá somente se o tributo não for quitado até o dia 2 do mês subsequente da liquidação do débito trabalhista, na forma do decreto número 3.048/99, e para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500, custas pela executada no importe de R$ 44,26. Esse é o meu voto, doutor Helder. De acordo. Doutor Anemar? De acordo. E a decisão é unânime nesses termos. Boa tarde, doutor. Agora a gente tem algumas divergências. Vamos ver. Físico. Que nos processos físicos... Vamos... No número 13, o senhor está se dando por vencido no limite dos reflexos entre GPS mais 40%. Eu estou ficando vencido, né? E qual que é o número dele? É o 13 da pauta, é o 13? 476/2015. Tá, eu fico vencido. Mas não, eu estou de acordo. Eu tinha divergência, eu não vi, né? O senhor está no 14 aqui. Depois tem uma outra divergência também. O 14... No Estou pela segunda opção. E o senhor colocou assim, eu coloquei tecnicamente a primeira, mas a segunda já nada. liquida, eu fico com a segunda também. Então ficamos com a exatamente. segunda, né, Marcelo? É. Tudo bem. Eu acho com a que segunda. resolve. Resolve, é. Unânime com a segunda. Não tem oposição. Esse é o 14, 554, é físico. 524. 524, é. Mais algum? Agora foi adiado semana passada. O adiado, mas o adiado é físico? Fiz. Tem um PJE e tem um físico. Ah, tem o físico. Qual que é o físico adiado? É um que 396. sou eu que sou o relator, então eu doutor não Anemar. voto. Eu não voto, não. Eu até não fiz nem a conclusão, depois eu até acabar de uma certa divergência, mas o caso é esse mesmo. Ele pede lá, ele invoca a súmula 85, mas ao final do recurso, ele pede que seja julgado procedente o pedido conforme a letra J da inicial. A letra J da inicial pede que seja desconsiderada a cooperação levada a efeito e paga como extra o adicional de horas extras aplicáveis. E na letra K, ele pede o pagamento de diferença das horas extras além da oitava, ou seja, ele quer que paga as horas extras destinadas à compensação como extra e o pagamento das horas extras que não foram nem compensadas. Também, ele não quer que se restrinja ao pagamento do período destinado à compensação apenas do extra. Eu entendi assim, doutor Marcelo está me acompanhando. Mas eu vou fazer o seguinte, é uma matéria única, eu fico como redator, mas eu vou encaminhar a conclusão para não ficar... Tá. Para a secretaria. Então, como é que Aí eu fico qual é o vencido. resultado? Eu fico vencido. Dá para ver do recurso do reclamante, fica a matéria. Deixa eu ver só para ver se é. Senhor presidente, a conclusão eu vou apresentar completa para não correr o risco de ficar... Então está dando provimento parcial, vencido o doutor Helder e a... porque a matéria é única, a resto é só complemento. Ok. E fica como redator do acordo o desembargador Anemar Pereira Amaral. É assim se decide? Ok. Agora a gente pode ir para a pauta do doutor Anemar. Vamos para a pauta dele. O físico acabou, né? Na pauta do doutor Anemar, o processo número 11 da pauta, o RO 10.841-38-2016. Inscrito o doutor Rodrigo Otávio Alves Leite Martins, pela reclamada recorrida. Número 11. Número 11. Vanusa e Casa de Apoio? Doutora Anemar, com a palavra, o número 11 da pauta. Número 11 da pauta, pessoal, só um segundo. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e no mérito estou negando-lhe provimento. O recurso da reclamante. Negando o provimento do recurso da reclamação. Só fala pela reclamante? Pela reclamada, excelência. Eu estou de acordo e o doutor de acordo. Marcelo também de acordo. A decisão é unânime nos termos do voto do relator. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tem um pedido aqui de acordo. Eu observei que o recurso já foi julgado, nós estamos julgando hoje os embargos declaratórios.
E nesse caso, senhor presidente, eu vou desconhecer essa petição de acordo aqui, porque isso... Não, é só determinar que aguardar o retorno à primeira instância, porque o recurso já foi julgado. Tá? Então, só coloquei certidão, apreciada a petição. Que foi apreciada a petição, mas constatando que o recurso já foi julgado e que o que está em pauta hoje são os EDs que aguardem o retorno dos autos à primeira instância. Eu fiz um acréscimo daquele TJP. Não tem divergência mais? Não tem mais nada? Da pauta do Ademar não tem mais divergência, não tem mais nada. Então, proclamo que os processos da relatoria doutora Ademar foram julgados à unanimidade nos termos do voto de Sua Excelência. Beleza. Próximo. Os advogados inscritos não compareceram. Não compareceram. Que ali reforça mais. Não. Hein? Mas Tem alguma divergência a ser discutida acabou a minha, aqui? Acabou a minha. Aí tem um adiado. Esse adiado, Ademar, você viu o voto novo que eu mandei? Nós adiamos aquela questão da isenção fiscal. Não é isenção, não, desoneração fiscal. A lei mudou. Você viu que eu já fundamentei de novo. Eu vi que determinou que fosse examinada essa execução, né? Não, pois é. Ou foi outro processo? Não, isso foi outro processo, porque a sua objeção era que a lei, até então, ela fixava o limite para 2012. E o nosso processo era de 2013, 2014. Mas em 2013 veio a alteração legislativa, tirando aquela limitação. Então, não há mais limitação. E aumentando a alíquota, que a alíquota antes era de 2% sobre faturamento bruto, e passou agora de entre 2% e 4%, ou entre 2% e 6%. Melhorou um pouco. Mas aquela questão ali, que a lei foi alterada mesmo. Ela determinou que até dezembro de 2014 que se aplicava a alíquota diferenciada para as empresas de Chama ele para mim aí. Só que o reclamante, ele já entrou, o início do contrato dele foi em 2015. Pois é, mas eu coloquei aqui, quer ver, ó? Eu não sei, na verdade... Porque não, essa limitação de até 2014 é que caiu. Não existe mais essa limitação. Não, eu vou te mostrar aqui. Abre ele aí. Eu pesquisei antes, a lei, qual que é? Não vi. Ela chamou ele aí, tá aí no... Eu coloquei lá no final, ó. Quer ver, Neymar, ó? Quer ver, ó? Instalações sanitárias, multas comerciais, contribuição. O mantivo de acordo. Requer a demandada que os cálculos respectivos observem o disposto na Lei 12.715, que trata da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Tratando-se de empresa prestadora de serviço, isso aqui não há dúvida. Os artigos 7º, caput, com redação pela Lei 13 de 2015, e o inciso 3, com redação, passaram a ter essa redação aqui, ó, sobre o valor da receita bruta, excluída, as empresas de transporte rodoviário, de passageiros, aqui ela muda, aqui, ó. A alíquota sobre a receita bruta será de 4,5 inteiros, exceto Parará, 3 inteiros e 2 inteiros. Mudou a alíquota, porque antes era uniforme de 2%. Agora mudou a alíquota e tirou a limitação. Tornou permanente o quebra provisório. Tornou permanente, mudou e aumentou a alíquota, que antes era uniforme para 2% para todo mundo, agora vai de 2% a 4,5%. É bom, engraçado que eu fiz uma pesquisa na lei e a última alteração que eu vi foi essa que mandou até dezembro. 2014. Agora essa aqui de 2015 eu não sei. Pois específico. Mas é bom que eu vou adotar esse termo. Aí você olha. Essa discussão está sempre vindo aqui. Toda hora. Né? Para uma questão que vai mais para a execução, mas para evitar a discussão lá na frente. Tá certo. Eu vou adotar esse E eu acrescentei a fundamentação e acrescentei também aqui. Tá, tudo bem? Tudo de acordo. Então, esse processo é julgado à unanimidade. Mais algum? Tem a pauta do Ministério Público. Pauta do Ministério Público, vamos nela. Senhor relator. E as divergências ficam vencido, tá. Não tem para discutir aqui. Processo 10.537.22/2015. Recorrentes MW Transportes Limitada, Ministério Público do Trabalho. Então, vamos lá. O representante da empresa não está presente, eu passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público. Sim, Excelência. Você até apareceu. Como é que está a conclusão desse voto? Não, eu estudei, olha aqui, ó. Esse processo me deu um trabalho que eu fiquei em cima dele o fim de semana todo. Eu estou provendo para julgar improcedente a ação. Eu não vi prova robusta. Aqui, eu vou só
fazer um resumo, é o seguinte: o que se decide aqui, a acusação do Ministério Público é que houve transporte de produtos químicos sem fornecimento de EPI adequado, pagamento por fora de parte da remuneração e marcação incorreta de cartões de ponto, visando iludir a fiscalização quanto ao mínimo, o número de horas extras. Essa questão de pagamento incorreto, de marcação incorreta do cartão de ponto, ele é negado pelas duas testemunhas que foram ouvidas. Uma da reclamada, da ré, né? Uma é do Ministério Público. A da ré foi ouvida a pedido do Ministério Público, porque ela, diante do depoimento da testemunha rolada pelo Ministério Público, dispensou a oitiva da dela, o Ministério Público insistiu e foi ouvida também. Então, ambas, né, afirmam que batia o cartão na hora que começava e batia o cartão na hora que encerrava a jornada. Essa alegação de que batia o cartão e continuava trabalhando não encontra ressonância alguma na prova produzida aqui. A questão dos EPIs, realmente a empresa alega: não, eu não fornecia quando precisava. E a única coisa que me consta aqui é que um dos depoentes diz: não, eu recebi só uma luva e tal. Acontece que esses equipamentos, esses produtos transportados, eles não são considerados insalubres, a não ser para quem fabrica, para quem manipula na fabricação e no manuseio deles. Não é o caso de motorista de caminhão e nem de ajudante de carga e descarga, que já pegam os produtos embalados, lacrados e se limitam a colocar no caminhão e tirar do caminhão. Então, isso aqui, eu fiz a análise lá da ANR, a lei é taxativa no sentido de que é para quem manipula na fabricação e na transformação desses produtos, e não para quem transporta. É um caso muito parecido com o caso do cimento, que também é para quem produz o cimento, e não para quem faz massa para passar na parede. A outra questão é com relação... e tanto é que os autos têm alguns contra-cheques, alguns recibos de pagamento. Ninguém recebe insalubridade, nenhum desses empregados recebe insalubridade. Não há perícia apurando atividade insalubre. E, como ninguém nunca recebeu, o Ministério Público também não questiona se deveria receber, se não deveria receber, diz que não era fornecida a EPI. E, agora, pagamento por fora. Pagamento por fora é tão interessante porque parece de adiantamento lá, uma confusão. É um adiantamento, é uma questão... Mas o que me chamou a atenção foi o memorial do Ministério Público, que ele mostra aqui. Ele apresenta dois exemplos aqui no memorial dele. Outros, por sua vez, tiveram registro de horas extras registros a mais no cartão de ponto e pagamento de horas extras em número inferior, como no caso de Francisco, em que há registro de 20 horas e 45 minutos no cartão de ponto e o pagamento de apenas 19 horas. Quer dizer, é uma diferença ínfima. Aqui, o outro lá, há registro de 17 horas e 33 minutos e paga as 15 horas. Isso acontece, isso é erro de contabilidade ou de quem apura essas horas extras. Isso é comum acontecer em grandes empresas, até banco, eles fazem isso, a gente manda fazer perícia e acha diferença de hora extra lá. Eu não acho que, realmente, esse aqui o Ministério aponta e eu verifiquei. Realmente, há essas discrepâncias, que são dois casos isolados. E... mas eu não vejo como enquadrar isso numa ação civil pública, numa intenção deliberada de lesar a fiscalização, porque diz que marcava errado, que era para iludir a fiscalização do trabalho. Não é isso. Isso aqui é erro de contabilidade de quem contou lá as horas extras e pagou errado. Não é questão para ser apurado em demandas individuais. Então, eu não vi aqui, com todas as vênias, fiquei em cima. Quando a gente recebe uma ação civil pública dessa, ajuizada pelo Ministério Público, a gente olha com cautela redobrada, né, maior do que olha os processos normais. E eu me debrucei sobre esse processo no fim de semana, olhei e realmente não há fundamento para manter essa sentença. Por isso eu estou dando provimento e julgando improcedente a ação. O senhor quer falar? Sim, Excelência. Pois não. Tem certeza do cuidado que Vossa Excelência examinou os autos e realmente a prova, em alguns pontos, ela é realmente dividida. Mas o que parece que acontecia nessa empresa, isso está claro que havia mais de um recibo
3 recibos, 2 fornecidos ao empregado, outro de valor diferente, pagamento de horas extras fora desses recibos, inclusive em dinheiro na empresa, separadamente. O conjunto parece que deixa claro que havia alguma manobra da empresa para escamotear alguma coisa. O douto juiz de primeiro grau, que teve contato com as provas, principalmente com o depoimento das testemunhas, foi nesse sentido. O fornecimento de EPI é interessante porque o fornecimento de EPI não está ligado com insalubridade. Às vezes não tem a insalubridade, mas há necessidade de fornecimento de EPI, que às vezes até neutraliza essa... E aqui não foi só o fornecimento de EPI, foi a falta de controle da validade, a insuficiência, às vezes dava uma coisa, não dava outra. São vários nuances disso aí. O Ministério Público não pede para dar EPI para motorista. Não é isso. O pedido dele é genérico. É para que se forneça o EPI quando necessário, às pessoas que necessitam do equipamento. O registro de jornada parece que anotava até às 8, depois as outras em de outra forma. Tudo isso permeia essa prova. Data vênia, se resta alguma dúvida no espírito de Vossas Excelências, que mantenha a decisão de primeiro grau, porque o que é decisão de primeiro grau? Determina nada mais, nada menos que o cumprimento da lei. Ela determina que não se pague salário por fora. Se há dúvida quanto a isso, até o senhor uma hora aí disse que mas se há dúvida quanto a pagamento de salário por fora, quanto a esse registro de jornada, que também lá não foi lá essas coisas. Se há esses indícios, que se mantém essa sentença, porque ela não faz nada mais do que determinar o cumprimento da lei, que não causará nenhum prejuízo à empresa se ela estiver cumprindo. Data máxima vênia, Excelência. Então pede-se o desprovimento do recurso da empresa e o provimento do recurso do Ministério Público, inclusive para aumentar esses danos morais de 15 mil, que foi irrisório. Data vênia. Pois não. Eu só faço primeiro um esclarecimento do doutor Anemar, que ele fez aqui uma observação que estava em dúvida. Eu descobri o que aconteceu. É a transcrição, eu mandei consertar, era a transcrição da sentença da juíza lá. Mas então, eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma dúvida a respeito. Olha os depoimentos, são 2 depoimentos. Eu reafirmo que um foi levado pelo Ministério Público, outra testemunha foi levada pela empresa, que, diante da testemunha do Ministério Público, dispensou a oitiva da sua testemunha, o Ministério Público insistiu e ela foi ouvida. Olha aqui. Primeiro depoimento. Trabalhou na reclamada de 2010 a 2011, na função de ajudante de carga e descarga. Batia cartão de ponto em todos os dias trabalhados, nos horários exatos em que iniciava e finalizava a jornada, independentemente da hora em que isso acontecia. Além dos valores informados no contra-cheque, recebia apenas o ticket de refeição. Ficava com a via do contra-cheque que a empresa conduz, e aí vai. Agora vem aqui o outro. Trabalha na reclamada desde 2015, de 19 de 8 de 2015, sempre como motorista. Bate cartão de ponto em todos os dias trabalhados, nos exatos horários em que inicia e finaliza a jornada, independentemente da hora em que isso acontece. Não recebe nenhum valor além dos informados nos contra-cheques. Assina 2 vias do contra-cheque, sendo que uma fica com o depoente e a outra com a empresa. Ambas têm o mesmo conteúdo. Nunca assinou contra-cheque com conteúdo diferente do outro. Também nunca assinou recibo com valores ou verbas diferentes daqueles informados no contra-cheque. Recebe horas extras que constam do contra-cheque. Sempre recebeu o pagamento por meio de depósito em conta. A empresa faz 2 depósitos, um adiantamento no dia 20 e o pagamento no dia 5. Trabalhou na reclamada também de 2010 a 2012, inicialmente como ajudante, depois como motorista. Nesse primeiro contrato, também registrava corretamente seus horários de trabalho, firmando apenas 2 vias do contra-cheque de conteúdo idêntico. Nunca recebeu horas extras ou qualquer valor por fora. Então, eu não tenho dúvida alguma, sabe? Eu estou com muita segurança e, por isso, eu mantenho o voto. Doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Inclusive, eu achei engraçado esse processo, não tem perícia. Não tem... Motorista e o outro é ajudante. Ele fala que tinha umas coisas pingadas lá, soda cáustica pingada, mas... Não, os produtos eram todos embalados e lacrados. Um fala lá de um cheiro, que às vezes saía um cheiro. Doutora Anemar. Presidente,
concordo com você, bem cru. As ações do Ministério Público, além de serem pelo próprio Ministério Público, que a gente tem esse cuidado redobrado aqui, eu como ex-integrante do Ministério Público, eu olho com o principal, com bastante maior cuidado, porque, além disso, às vezes eu encontro com alguns colegas, ex-colegas do Ministério Público, que posso levar um puxão de orelha, você fez um processo e tal. Aí eu olho, reolho, e sempre eu procuro lembrar de meus 13 anos que eu estou da magistratura, né? E sem também desprezar meus 10 anos de Ministério Público na defesa dos interesses difusos coletivos. E é nesse caso que eu rapidamente também, é porque essas ações são instigantes, né, que você vai discutir. Tem uma passagem do Hugo Nick Mazig, aquele promotor de São Paulo, que escreve vários livros sobre direitos difusos coletivos, tem uma passagem que ele define também o que é direito difuso coletivo, teoriza um dos que melhores definir direito difuso coletivo e individuais disponível num artigo que ele escreveu para a revista do Ministério Público do Trabalho em 2000, parece. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome do Teori Zavascki, que ele era juiz federal ainda, acho que lá no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, alguma coisa assim. Paraná. E ele definiu muito bem essa questão. Mas o Hugo Nick Mazig, ele falou assim, você pode também definir o direito difuso coletivo e individuais homogêneos sobre a perspectiva da pretensão jurisdicional, né? Aí dá um exemplo interessante da usina que vaza lá o produto, né, nocivo para a comunidade. Aí ele fala, quem vai propor a ação? O Ministério Público propõe a ação e pretende, né, que defender toda a coletividade, inclusive no sentido meta-individual, porque a impossibilidade de definir quem pode ser afetado por aquele vazamento, né, por aquele fato que aconteceu na usina, chamaríamos isso de direitos difusos. Agora, se vamos dizer que o sindicato propõe uma ação pretendendo que os trabalhadores daquela empresa, né, a eles sejam garantido o trabalho, que a usina não seja lacrada, porque houve o lacramento da usina, que ela não seja lacrada para garantir os empregos dos trabalhadores que ali lidam diariamente. Então, estaríamos diante dos direitos coletivos, né? Nós temos aquela relação jurídica básica, que é o contrato de trabalho, né? É a definição. E depois vem aquela comunidade dos agricultores que perderam suas lavouras na região do entorno da usina, pretendendo a indenização pelo que perdeu da sua plantação. Estaria diante de direitos individuais homogêneos, que decorrem de um fato comum, que é o vazamento da ilha. Eu achei interessante essa forma de definir, né? E eu, muito modestamente, eu disse que todo direito individual, ele também é coletivo, ele também é difuso, depende da perspectiva sua. E aqui, o que chamou a atenção é o seguinte, que se fosse a defesa desse motorista, um motorista e um ajudante, com essas provas que vieram aqui, a ação seria improcedente, por falta de prova. Não porque a questão em si não enseja uma prestação judicial, mas porque eu entendi com a devida vênia do Ministério Público, sempre atua com muito cuidado, com muito zelo nas ações, mas a prova que não depende dele, a prova que não foi nesse sentido. A prova não levou, sequer de respeito ao pagamento por fora, esses exemplos que você também dá aqui no voto, de respeito àquela diferença pequena de horas extras ali que foram apuradas, também não configura um descumprimento reiterado para efeito de considerar que a empresa faz um pagamento por fora. Pode ser que pague, pode ser que aconteça, como o Ministério Público sustentou aqui, mas o que vem nos autos não é isso. Com relação ao transporte dos produtos perigosos, que veio um EPI e tal, é que mesmo, cara, quando você começou a citar, eu lembrei do caso do cimento, né, que foi uma discussão antiga, que veio a nossa jurisprudência aqui, pacificou a questão, dizendo que só apenas quem trabalha na fabricação é que estão sujeitos àquela cáusticos, que me fugiu a palavra agora, né? Ou seja, é a situação aqui. Às vezes a situação parece ser perigosa, mas aquela forma de manusear, manipular, não ensejam a utilização de equipamento de proteção individual, pelo visto que não. Tanto é que não havia questionamento sobre se devia ou não a insanidade. Então, rapidamente, essas pinceladas aqui, senhor presidente, para dizer que com todas as vênias que o Ministério Público merece suas ações sempre profícuas, hoje eu fiquei até começando com o doutor Marcelo ali, tristemente, aquela questão da portaria que está restringindo ao máximo a apuração do trabalho escravo no Brasil. Isso foi um retrocesso, né? É um retrocesso. Mereceu uma reportagem enorme hoje do Bom Dia Brasil, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de assistir.
mas sempre respeitando muito a ação do Ministério Público, eu peço o Vênia para acompanhar o relator. Então, assim, se decide por unanimidade, os demais votos também da minha relatoria foram julgados à unanimidade e algumas divergências já registradas nas respectivas certidões. Passamos para os votos, então, doutor Marcelo. As únicas observações que tem são as ressalvas contra a norma coletiva, a aplicação não tem mais divergência. Não tem sustentação também, não tem? Só tinha aquela doutora Maria Luísa. Então, doutor Marcelo, também os votos prevalecem à unanimidade, não há divergência, apenas observações e ressalvas de entendimento com relação à vigência de... Tem sustentação? Não. Em relação à... FCA. Exato, a validade das normas coletivas. Posso falar? Pois não. Fugindo de todas as regras com relação a essas diferenças de cartão de ponto de 2 horas, 3 horas extras, tem empresa e banco, fecha o cartão no 15º dia útil, no 25º. 20, e os peritos, eles têm um programa, eles jogam aquilo lá e pensam que está fechando. Então, sempre dá essa diferença. Eu tive um caso que eu fiz um quesito para o perito. Qual é o programa aqui? Ele pegou, mudou o programa dele. Então, dá de dependendo da hora que fecha o cartão, porque não tem sentido você sonegar, pagar 2 horas aqui, 1 hora a mais aqui. Tem mês que paga mais. Paga mais. Aqui a alegação do Ministério Público que era pago a mais e era pago por fora. Mas eu não vi isso no processo. É difícil apurar isso. O programa do perito, ele tem um programa lá, ele bate os dados, o programa roda, apura as horas extras. Tinha pagamento no escritório da empresa. Fora, isso é uma testemunha, diz uma coisa, outra diz outra. Mas tinha pagamento na... O pagamento por fora, por que é por fora? Porque, inclusive, é por fora das vistas. Pois é, então tem... Realmente a acusação eu entendi. A acusação do Ministério Público é que pagava mais do que registrava para poder se furtar, fundo de garantia, a previdência e tal. Mas acontece que não é isso. Eu examinei, não há depoimentos divergentes. A prova documental, ela não mostra isso. Ela não mostra. Agora, depoimento de ex-servidor, ex-empregado que saiu em 2011 e tal, 2010. Aí às vezes sai com... não sei. O fato é que eu fui fundo, examinei, não vi a prova, a demonstração dessas incoerências aí. Então, os votos do doutor Marcelo também julgados à unanimidade. Passamos aos votos do doutor Helder. Processo da relatoria do doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Segundo votante, desembargador Anemar Pereira Amaral. Terceiro votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Processo número 9 da pauta é o RO 10.457-54-2016. Inscrito doutor Rafael de Barros, pelo reclamante e recorrente. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, estou dando provimento ao do reclamado para excluir da condenação as horas extras, inclusive intervalares e seus reflexos. Ao do reclamante, estou dando-lhe provimento parcial para acrescer a condenação à gratificação especial no valor correspondente à média das gratificações pagas aos ex-empregados cujos TRCT se encontram acostados aos autos, bem como a dobra dos feriados municipais de Belo Horizonte estabelecidos no artigo 1º da Lei 1.327/67, com reflexo no FGTS mais 40%. No período em que ele atuou como assessor da superintendência. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, desembargador doutor Rogério Vale, excelentíssimo relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, excelentíssimo desembargador revisor, doutor Anemar, e excelentíssimo doutor Marcelo Furtado Vidal como terceiro votante. Excelência, antes de direcionar a minha sustentação oral, porque parece que em um período, as horas extras foram excluídas em todo o período? Ou... No período que ele foi gerente regional e assessor da superintendência. Entendi. Tudo, né? Vai pegar pela prescrição, pega tudo. Ok. Excelência, vou limitar as razões de sustentação aqui na tribuna à questão das horas extras. A controvérsia gira em torno do enquadramento do autor. Certamente o ilustre relator, doutor Helder, analisou o conjunto probatório contido nos autos, mas eu gostaria de destacar apenas alguns pontos, considerando, né, o amplo debate e enriquecedor que essa turma promove em todos os julgamentos, que, na prova dos autos, as razões recursais do reclamado sequer citam um único depoimento
Não há menção a um único depoimento, a não ser o depoimento pessoal do autor. Isso porque a prova oral foi uníssona em afastar a aplicação, né, do artigo 62, hipótese excepcional, haja vista que exclui, né, o empregado da jornada constitucional de 8 horas diárias e 40 semanais. E por que as razões recursais não mencionam nenhum dos depoimentos colhidos nos autos? Porque as próprias testemunhas do réu afastaram qualquer das hipóteses do artigo 62. As razões recursais do reclamado, elas nem direcionam se o reclamante estaria no inciso 1 ou no inciso 2. Elas colocam tudo na mesma situação, como se o reclamante exercesse tanto jornada externa quanto tivesse poderes de gestão. Então, não há uma delimitação de qual seria o artigo legal a que o autor, né, no caso, estaria enquadrado. E o inciso 1, no caso da jornada externa, o preposto confessou à folha 1427 do PDF que o reclamante era obrigado a trabalhar 8 horas diárias. Então, se o preposto fala que ele era obrigado a trabalhar 8 horas diárias, presume-se um controle dessas 8 horas, porque há essa obrigação, e se ele era obrigado a ter uma jornada mínima, ele não poderia exercer uma jornada livre, que é o caso da jornada externa. Em um segundo ponto, as testemunhas ouvidas a rogo do banco, porque nos últimos 5 anos, né, ele exerceu a função aí de assessor do superintendente regional, mas a testemunha Aline Rodrigues de Menezes, ouvida a pedido do banco, e eu peço vênia só para fazer menção aqui a um trecho do depoimento dela, ela esclarece muito bem as características das funções exercidas pelo reclamante. Então, ela diz que o reclamante era subordinado ao senhor Vladimir Valdez, superintendente da regional, que o reclamante não tinha subordinados, que o reclamante repassava para as agências o que o superintendente falava, fazendo visitas e repassando para a regional o que estava ocorrendo nas agências, sendo o contato entre as agências e o regional, que o reclamante levava as ocorrências e reclamações ao superintendente, mas não tinha poder de decisão para resolver as questões sozinhos, que o reclamante não podia organizar sua própria agenda, sendo seus horários determinados pelo regional, e que tinha que cumprir jornada mínima diária. E o superintendente fiscalizava o cumprimento dessa jornada. A depoente diz que, ao chegar, o reclamante já estava trabalhando, e, a sair, o reclamante ainda permanecia na regional, e que o horário da depoente era de 8 às 19 horas. E finaliza mais à frente, que o reclamante não definia nem aprovava nenhum procedimento adotado nas agências. E esse depoimento encontra eco, Excelência, no depoimento de uma outra testemunha do banco, ouvida por carta precatória, que é o senhor Fábio Lute, que exercia a mesma função do reclamante. Que o reclamante não era autoridade máxima na diretoria regional, que o reclamante podia executar os seus atos somente com autorização do superintendência, que o reclamante tinha que cumprir uma jornada mínima diária de 8 horas. Data vênia, Excelência, depoimentos das testemunhas do próprio réu, indicadas pelo próprio réu, que afastam, né, a nosso ver, a aplicação da hipótese excepcional do artigo 62, seja no inciso 1, seja no inciso 2. E, por fim, considerando a composição dessa egrégia turma, e que essa egrégia turma tem por bem prestigiar o princípio da imediatidade da prova, gostaria de rogar também para que fossem prestigiadas as convicções do juiz, o instrutor, no sentido de manter as horas extraordinárias, porque as próprias testemunhas arroladas pela reclamada confirmaram a ausência de jornada externa, porque tinha que iniciar e terminar a jornada no local de trabalho, e de poderes, porque não tinha nem sequer mesmo subordinados. Roga, então, ao eminente relator para que considerasse tais fatos e, se não for o caso, que não seja acompanhado pelos demais votantes. É o que se pede em nome de Wellington Glaico, que trabalhou por 27 anos a serviço da instituição financeira. Obrigado, Excelência, pela atenção. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, eu tenho comigo que um gerente de agência, o gerente geral de agência, eu já, como permite a súmula 287, eu já incluo ele no artigo 62, inciso 2. Eu já não, há muitos anos já, eu não defiro hora extra para o gerente geral da agência. No caso do reclamante, ele era gerente regional de operações e ele era responsável direto por 20 a 26 agências. Ou seja, e ele chegou a ter até 52 sob seu comando.
Isso é a hierarquia do banco, gente. Isso aqui não é um funcionário qualquer, inclusive o próprio doutor está ressaltando, são 27 anos de casa. Ele chegou a ser assessor da superintendência, atuando nas diretrizes de recursos humanos e dando suporte ao superintendente nessa área. Não é um bancário qualquer que fica em agência e que fica tratando com o cliente, não. Ele está muito mais acima disso, mas muito mais mesmo. Ele atuou no organograma em situações super importantes do banco. Por isso, senhor presidente, eu acho que nesse caso, se fosse um gerente bancário, gerente geral de agência, eu não daria hora extra, quanto mais o gerente regional, que é responsável por mais de uma, até saiu aqui da tela, que é responsável por mais de 20 agências, chegou a ter 52 agências bancárias sob a sua égide. Por isso, senhor presidente, eu mantenho meu voto, eu retirei as horas extras. Agora, falar que ele tinha controle de jornada, como algumas, ele tinha que trabalhar no mínimo 8 horas. Isso aí, não sei se isso é verdade, ele também não ia trabalhar 1 hora se ele fosse assessor, 2 horas. Poxa, ele tem que trabalhar, e trabalhar bem mesmo, e muito, que a gente sabe. Não é um bancário qualquer, nós não estamos tratando de um bancário qualquer, com toda... Vendo que não estou menosprezando os outros bancos, ao contrário, estou engrandecendo ele. E por isso, senhor presidente, eu mantenho o meu voto nesse sentido. Pois não, doutor Anemar? Senhor presidente, essa questão realmente, esse raciocínio que o doutor Helder acabou de mencionar aí, é o que eu também faço, porque nós estamos tratando aqui de pessoas, de dirigentes do banco, que estão acima das agências, são coordenadores, são da superintendência regional, ou seja, nas agências temos aquele cargo máximo, que é o gerente geral da agência, que já não há discussão sobre, em razão da própria súmula, muito mais seria o caso desses que estão acima deles, até fiscalizam eles, né? Exatamente. Então, eu vejo assim, agora com relação à jornada, eu até vejo o contrário. Quando o empregador não controla a jornada do empregado, ele trabalha muito mais, né? Ele dá muito mais. Então, aqui é o caso, ele não pode ter controle de jornada, porque tem que trabalhar muito mesmo, em razão da elevada fidúcia que há nos 2 cargos que ele ocupou na empresa. Dos 2 cargos, não é um cargo pequeno. Que mesmo quando ele era assessor, né, do superintendente geral, ele tinha uma autonomia, uma autoridade muito grande sobre diversas agências, porque ele estava ligado ao superintendente. Eu, quando devido à venda da sustentação oral e da sentença que nós estamos reformando aqui, eu estou inteiramente de acordo com o voto. Pois não, doutor Marcelo. Eu estou igualmente de acordo com o relator. O próprio depoimento pessoal do reclamante, né, ele diz, o depoente era responsável por 20 a 26 agências. Que responsabilidade que é essa? Né? Quer dizer, é uma confiança excepcionalíssima, né, que ele admite no depoimento pessoal dele, que já autorizaria o juiz a não ouvir nem mais testemunhas, porque aquilo que é objeto de confissão é uma regra, parece que os litigantes desconhecem, né? Quer dizer, na surpresa do depoimento, a parte confessa, se reporta a prova testemunhal, mas... Então, eu estou acompanhando o relator. E assim se decide a unanimidade. Os termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Boa tarde. Processo número 15 da pauta é um ROPS 11.064-72-2017. Inscrito Dr. Giovanni de Alvarenga Dias Júnior, pelo recorrente reclamante. Doutor Helder, com a palavra. Senhor presidente, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor presidente, senhor desembargador do relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutor Marcelo, pessoa da qual cumprimento os demais membros da mesa. Senhor presidente, o caso aqui é relativamente simples, né? Aqui nosso RO, o objetivo dele é apenas um pedido, que se divide em 2, se pauta em dano moral, por dispensa arbitrária e por exposição a perigo do reclamante ao curso da relação empregatícia. Só para a gente trazer a contexto, excelências, o caso do reclamante, ele trabalhou por 3 anos em uma empresa, uma loja de shopping, né, a C&A Modas,
E dentro desses 3 anos de trabalho dele, ele foi promovido mais de uma vez, salvo engano, por 3 vezes. O último cargo dele, ele era responsável pela manutenção desta loja, é a loja do Minas Shopping. Ao longo do contrato, sempre foi reconhecido como um excelente empregado, inclusive foi objeto de elogio por mais de uma vez. Há, inclusive, nos autos, um jornal em que ele foi destaque pela atuação dele em prol da empresa. Todavia, no último cargo que ele ocupou, como responsável pela manutenção, em certa ocasião, ele foi escalado para fazer a manutenção, juntamente com outro fiscal, que na verdade é um segurança, e outros 2 empregados terceirizados. Essa manutenção aconteceria à noite, né, no período das 20 da noite às 6 da manhã. E dentro desse período foi feito o trabalho normalmente, às 6 horas ele foi embora, e chegando em sua residência, ele foi chamado pela empresa novamente, recebeu uma ligação, a empresa pedindo para ele retornar, que precisava falar com ele. Chegando lá na empresa, foi informado que houve um furto na madrugada, e que foi um grande furto. Na verdade, foram furtados diversos aparelhos de celular. E foi mostrado para ele a imagem das câmeras. Pelas imagens, comprovou que ele não tinha nada a ver com aquele episódio, tanto que não foi nem objeto de nenhuma investigação. Mas aquele episódio ficou ali na mácula dele, foi objeto de várias fofocas com ele e com outro empregado, com o fiscal que o acompanhava, e 20 dias depois ele acabou sendo demitido. Inclusive, no ato da demissão, ele foi informado, logicamente de maneira informal, pela gerente que o demitiu, que a demissão dele vinha dos superiores, por ordem dos superiores, e que se referia àquele fato, apesar de dele não ter sabidamente e comprovadamente participado em nada daquilo. Houve também uma outra questão, ainda quando ele ocupava o cargo de fiscal de loja, que ele não recebeu nenhum treinamento. O fiscal de loja, na verdade, são aqueles seguranças que ficam ali olhando para ver se, vamos dizer assim, uma prevenção de furtos, responsável pelas abordagens dos clientes, né? E quando ele ocupou esse cargo, foi comprovado nos autos que ele não recebeu nenhum treinamento ou recebeu um treinamento insuficiente, só foi juntado um comprovante de treinamento de 30 minutos, né? E ele era responsável por fazer essas abordagens, inclusive depois dessas abordagens, se houvesse algum furto, alguma coisa, como aconteceu, inclusive foi juntado as provas nos autos, ele teria que acompanhar aquilo na delegacia, depois na audiência de instrução e por aí vai. Inclusive, houve outro fato interessante com ele, que também foi comprovado por via testemunhal, que quando de uma dessas abordagens, ele foi fazer uma abordagem, teve que correr atrás lá de um infrator, e esse infrator chegou a atirar contra ele. Atentou contra a vida dele. Então, são esses 2 fatos, né, e são divididos. Os 2 fatos são o que lastreiam o nosso pedido de dano moral. Foram reconhecidos em sede de primeira instância, a juíza reconheceu os 2 fatos como provados. Todavia, na questão da dispensa arbitrária, que, no nosso entendimento, é o mais grave, porque isso manchou a mácula dele, né, maculou ele ali perante aos demais empregados, que não são poucos, né, e o setor é muito pequeno, vamos dizer assim, né, em termos lato sensu, e ele saiu da empresa com aquela mácula. A juíza entendeu que realmente deu a entender, houve uma ilação nesse sentido, mas ela falou que o reclamante não conseguiu provar. Todavia, talvez, em que pese a sapiência de Vossa Excelência Acó, nesse sentido, talvez não houve uma apreciação da prova, principalmente da questão da prova testemunhal, uma vez que ficou devidamente provado, se os senhores me permitem rapidamente, no depoimento da testemunha, entre aspas, que o gerente havia dispensado o depoente, sabia que a loja ficaria descoberta de 6 às 8 e depois comentou em uma reunião que tinha sido forçada a dispensar o reclamante e o fiscal de loja em função do assalto. Mais à frente um pouco, é o que está destacado em nosso RO, que a reunião mencionada ocorreu na presença de todos os líderes de varejo, inclusive o depoente, que no caso seria a nossa testemunha, que foi ouvida em sede de juízo. Essa parece que passou despercebido pela magistrada Acó. Ela julgou o pedido procedente,
mas no valor de R$ 3.000, que, a terceiro dos fatos aqui lançados, entendemos insuficiente, principalmente pelo trabalho desenvolvido pelo reclamante, quando ainda empregado da empresa, o tempo que ele atuou e o reflexo disso no futuro, né, que, inclusive, ele não se encontrava desempregado até bem pouco tempo. A gente não sabe se foi por informações da empresa ou não, mas essa é a realidade e gostaria de rogar aos senhores provimento nesse sentido, no sentido de se majorar os danos morais arbitrados em primeira instância, a critério de vossas excelências. Era o que tinha, agradeço a oportunidade. Doutor Helder, com a palavra. Senhor presidente, eu achei, inclusive, a prova muito fraca para amparar essa condenação de R$ 3.000. Primeiro, ele era fiscal de loja. Qual que é a função do fiscal de loja? Fiscalizar a loja. Aí o juiz lá da Taverna deu uma indenização por ele exercer essa função? Estou entendendo. Falar que que houve um tiro, que ele tomou um tiro quando ele estava trabalhando, e é dentro de um shopping. Dentro de um shopping tem o segurança armado, tem... Tomar um tiro dentro de um shopping center devia ser notícia, devia ter boletim de ocorrência e tal. Quer dizer, eu ouvi falar que tomou um tiro. Poxa, quer dizer, isso não é uma coisa tão simples, está certo que nós estamos vivendo numa época de todo mundo matar todo mundo aí por causa de celular e tudo mais, mas, poxa, convenhamos, um tiro dentro de um shopping deveria ter paralisado um shopping e tal. Bom, superado isso, fixou lá, como diz o próprio advogado disse da tribuna, houve uma ilação da juíza, dizendo assim, olha, está muito próximo, quer dizer, mandar embora, por estar muito próximo, o fato que ocorreu de ter parece que dois bandidos esconderam na loja e tudo mais e tal, mandou embora. Ele era da manutenção, ele não era o fiscal, ele não era o segurança, ele não estava descoberto, ele estava com segurança, inclusive o shopping também devia ter segurança noturno, não é um negócio, a Deus dará, para quem conhece o Minas Shopping, sabe até onde é que é a CIA lá dentro, é lá dentro mesmo. Quer dizer, se eu fosse juiz de primeira instância, talvez eu até julgaria improcedente no caso desse, talvez, por isso que como o reclamante está recorrendo, eu mantenho, apesar de não concordar muito, mas como é o reclamante que está recorrendo e pedindo aumento dessa indenização, que eu sequer daria, então, senhor presidente, eu mantenho o voto proposto. Pois não, doutora Neymar. Essa questão aqui até me fez lembrar, nós julgamos recentemente nessa turma, um caso em que um vigilante ou um vigia, não sei, ele pedia a indenização por danos morais porque eles estavam sujeitos a assaltos, a todo tipo de violência, porque ele olhava o patrimônio da empresa. Aí até, não sei como era a composição aqui, eu estou dizendo, se o vigilante, o vigia, ele vai sofrer danos morais por exercer uma função para a qual ele foi contratado, né? Aqui a situação é bem parecida. Eu também estou entendendo assim, eu acho que tivesse alguma coisa paralela a isso aí, né? Alguma coisa paralela, né? Ou se houvesse comentários que foi dispensado o dano moral, não pelo fato dele ter sofrido a violência ou ameaça, mas o fato de ele ter sido dispensado por esse furto que aconteceu, por eventual macunação ou envolvimento com os bandidos. Mas isso não foi provado. Houve a testemunha vem trazendo aqui, não tem prova além disso. Né? Também com devida venda, sustentação oral, eu acompanho o voto do relator. Não, doutor Marcelo. Senhor presidente, quer dizer, vedada a reformar impégios, né? Quer dizer, eu também entendo, se eu for juiz de primeiro grau, eu jogaria improcedente esse pedido, né? Seria a mesma coisa que o médico pedir indenização por dano moral porque tem que ter contato com sangue, o piloto de avião que tem vertigem de altura pedir indenização por dano moral e o policial porque tem que carregar arma de fogo. Quer dizer, eu estou convencido da improcedência desse pedido, mas quem recorreu é só o reclamante, eu estou acompanhando o relator por esse fundamento. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Próximo. Número 7 da pauta. É um AIRO 10.353/48/2016,
Inscrita a doutora Cristiane Carvalho Andrade Araújo, pelo agravado exequente. Pois não, doutor Helder. Só está pelo reclamante, né? Isso, exatamente. Porque aquela hora eu escutei só falando que está pelo banco. Não, eu estou conhecendo o agravo de instrumento e no mérito estou negando-lhe provimento. Conheceu e negou, doutora Neymar. De acordo. E o doutor Marcelo? De acordo. A decisão unânime nesses termos. Boa tarde, pelo menos. Obrigada. Tchau. Boa tarde, doutor. Embargo de declaração, alguma observação? Ele é de acordo com o relator. Acordo. E proclamo que os embargos de declaração foram julgados à unanimidade na forma dos votos dos respectivos relatores. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão. Aprovada a ata. Boas férias, né?